desta vida. Quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando então a nossa EBD deste domingo, 7 de junho, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estudarmos a palavra do Senhor. Quero aqui dar um bom dia para a nossa irmã Tânia. Esse hino é muito lindo mesmo, né, minha irmã? Muito bonito esse hino. A irmã Nali também, Deus abençoe, bom dia. O pastor Idaí, a irmã Geni também está conosco, que Deus abençoe os irmãos, os demais irmãos que já estão aí conosco, aqueles que ainda chegarão. Hoje nós estaremos fazendo a lição 7 da nossa revista, que se chama A Vida de Paulo. Então nós temos passado aí pelas lições que Paulo deixou para nós, e hoje nós estaremos estudando o preço do resgate, uma lição muito importante para nós nesses tempos, onde nós vamos relembrar, porque na realidade todos nós sabemos, talvez alguns amigos que estarão conosco aí ainda não, mas nós sabemos o preço alto que Jesus pagou por nós lá naquela cruz, um preço bem alto, e nós devemos lembrar sempre de agradecê-lo por isso. Então o título hoje da nossa lição é o preço do resgate. Mas antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine. Também quero dar um bom dia aqui para a Fatinha, um bom dia para a Lúcia Oliveira, que Deus as abençoe, as proteja. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer por mais esse dia de vida. Obrigado, Deus, pela noite de sono que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos em um mesmo espírito, em uma mesma motivação, nesta manhã, Deus, com a intenção de estudar a palavra do Senhor, estudar, Pai, as cartas que Paulo deixou para nós, que tanto tem nos exortado, nos ensinado, nos mostrado, Deus, o caminho a ser seguido. Deus, eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando as nossas vidas, continue nos protegendo de todo o mal, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias continuem com cada um de nós, Pai. Peço ao Senhor que visite cada lar neste momento, levando, Deus, a Tua paz, levando o Teu amor e principalmente, Deus, levando a Tua salvação para aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Hoje estaremos aprendendo à luz da palavra do Senhor o preço do resgate, um alto preço que Jesus pagou por nós naquela cruz, e por isso, Deus, nós estamos aqui hoje, por isso nós somos levados pela Tua palavra a conhecer a Tua verdade e também, Pai, a estarmos com o Senhor quando daqui partirmos por toda a eternidade, porque Jesus nos deu esse presente, pagou este preço para nós, Pai. Que o Senhor nos ilumine, que o Teu Santo Espírito nos mostre e nos fale através desta lição, Pai, para que possamos fortalecer ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E também aqueles amigos que estarão vendo este vídeo, estarão vendo esta lição, que possam também entender, Pai, o quão importante é entregar as suas vidas a Jesus, a Ele, único que é digno de todo o nosso louvor, toda adoração, porque Ele pagou o preço do resgate para nos resgatar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, é a oração que fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a nossa irmã Rita também. Bom dia, paz do Senhor, minha irmã. Então nós vamos começar, meus irmãos. Eu quero ler a princípio o texto da palavra do Senhor, que está lá em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Então, de início, nós já lembramos desse texto, que nós sabemos bem, sabemos até de cor esse texto. Todos somos pecadores, mas somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, que Ele nos deu gratuitamente a redenção, a libertação dos nossos pecados. Então, todos nós que vamos a Cristo, somos libertos dos nossos pecados, e é isso que nós vamos discorrer aqui através da lição. Os irmãos bem lembram, nós estudamos a lição da Palavra e Vida da Convenção Batista Brasileira, e temos tido essa oportunidade nesse tempo de isolamento, de distanciamento, estudarmos sobre a vida de Paulo e sobre as cartas de Paulo. O autor começa dizendo à revista o seguinte, meus irmãos: podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo poderia ser libertado pagando-se um valor no santuário de um peseuda divindade. Um escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma peseuda divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Esta é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. É nessa figura de linguagem ele também associa redenção com resgate. O dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo usa o termo grego que também tem o sentido de livramento sobre o pagamento de um resgate, e mostra este preço como sendo a morte de Jesus. Então vamos entender um pouquinho aqui essa introdução do autor da revista, meus irmãos. Quando ele fala o resgate é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem da escravidão. Isso acontecia lá com os escravos, quando os escravos poderiam ser libertos através do pagamento de um valor, e trazendo, como o autor bem coloca aqui, a metáfora que Paulo usa para a obra salvadora de Cristo. Nós fomos, meus irmãos, resgatados da nossa vã maneira de viver, da nossa errada maneira de viver, vamos dizer assim, por Cristo Jesus. Quando ele morreu lá naquela cruz, quando ele derramou todo aquele sangue lá naquela cruz, foi por mim, por você, por toda a humanidade. Então ele pagou um alto preço. Para nós sabemos que é de graça, nós não precisamos fazer nada. Efésios fala muito bem sobre isso: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, para nós, a nossa parte, eu sempre gosto de lembrar que a nossa parte é a mais fácil. É crer em Jesus Cristo, é entregar a nossa vida a Jesus, é viver a nossa vida sob a orientação de Jesus Cristo. Mas ele sim, meus irmãos, pagou um alto preço que nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra tinha a possibilidade de pagar. Por isso que Deus veio a este mundo na figura do seu Filho Jesus, para pagar pelos nossos pecados, para nos livrar da morte eterna. Então esse foi o preço do resgate, meus irmãos. O sangue de Jesus derramado naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Aí eu repito, para ficar bem guardadinho no nosso coração, meus irmãos, como nós éramos antes, como nós gostávamos antes de viver em pecado, de viver em iniquidade, de fazer as coisas que desagradava a Deus. E quando nós vamos a Cristo, nós entregamos os nossos pecados a Ele, nós vivemos uma vida liberta da escravidão do pecado. Isso é de fundamental importância, meus irmãos. Não que nós deixaremos de pecar. Nós lemos o texto de início: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos pecadores, assim diz o Senhor. Mas uma coisa muito importante, meus irmãos:
Antes nós gostávamos de pecar, hoje nós até pecamos porque somos falhos, somos pecadores, mas não gostamos mais de viver em pecado. Não vivemos mais aquela vida satisfatória, entre aspas, na carne. Nós vivemos pelo Espírito, vivemos porque Jesus, repito, pagou um alto preço por nós lá naquela cruz. O ponto 1 da revista, o autor fala assim, o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Então ele dá uma orientação para nós aqui do termo redenção no pensamento bíblico. Então ele traz algumas coisinhas lá do Velho Testamento para ajudar a nós a entendermos melhor essa palavra e o termo redenção. Ele diz assim, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Essa tradução influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar aos judeus fora da Palestina e muitos deles ignoravam o aramaico e o hebraico. Falavam o grego, que era uma língua universal, como é mais ou menos o inglês hoje. Então aqui o autor da revista está falando para nós que todos sabemos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e mais tarde traduzido para o grego. Quando passou ali todo o Novo Testamento, foi escrito no grego. E quando os escritores foram pregar na Palestina, eles ignoravam essa língua do aramaico e do hebraico, porque lá era o grego utilizado naquele momento. Então, era como se fosse, o autor falou aqui, o inglês hoje, que realmente ele é universal. E ele continua falando o seguinte: a primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13:13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé, A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé, Alguns falam Javé, outros falam Yahvé, em Êxodo 13:2. Todo animal primogênito é de Javé, mas o juramento era muito necessário mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho no campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia se pagar um preço, como lemos em Êxodo 13:13. Deixa eu dar uma clareada aqui para a gente entender melhor essa parte. Quando a primeira vez que foi usado o preço redenção, o termo redenção lá no Velho Testamento, meus irmãos, foi quando, como nós lemos lá em Êxodo 13:13, todo primogênito, a palavra de Deus fala que era do Senhor, Aqui está escrito Yahvé, Javé, como dizem, mas os outros animais todos eram do Senhor. Diferentemente, ele destaca aqui o jumento, porque o jumento, pela sua força e pelo seu trabalho que ele fazia, ele poderia ser pago um preço para resgatá-lo, para que ele pudesse fazer o trabalho lá de carregar as coisas, de fazer as coisas, enfim. Então, se nós observarmos, eu vou ler para os irmãos, Êxodo 13:13 diz assim, porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo 13:13. Então aqui ele está dizendo para nós justamente isso, que naquele tempo, o primeiro momento que usou a palavra resgate foi quando se resgatava talvez o jumento de alguma pessoa, ia lá, pagava um preço e eles poderiam levar o jumento para que o jumento pudesse fazer aquele trabalho de carregar, de muitas coisas que o jumento pela sua força fazia lá naquela época. E o autor também fala que a segunda ocorrência também surgiu lá em Êxodo. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor. Isso aconteceu, está registrado lá em Êxodo 21, de 28 a 30. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter a vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação.
também vamos entender melhor essa segunda ocorrência que acontecia lá no Antigo Testamento, a palavra redenção. Em Êxodo 21, versículos 28 a 30, diz o seguinte, meus irmãos: e se alguém, melhor dizendo, e se algum boi escornar, né, algumas versões está escrito escornar, que significa chifrar, ferir mortalmente um homem ou uma mulher, que morra, o boi será apedrejado, e certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, ou seja, era chifrador, era que gostava de ferir as pessoas, e o seu dono fosse conhecedor disso e não guardou, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. O boi, se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que foi imposto. O que é isso aqui, meus irmãos? Para ficar também bem claro para nós. Naquela época, se tivesse um boi solto lá e ele chifrasse alguém e ferisse mortalmente, matasse uma pessoa, um homem ou uma mulher, mas o seu dono não soubesse, somente o boi seria morto. E aqui nós lemos que nem a carne dele poderia comer. Mas se acontecesse isso, se o dono do boi soubesse o que estava acontecendo, que ele tinha conhecimento daquele episódio, morreria o boi e também morreria o dono do boi. Porém, se ele pagasse um resgate, ele livraria ele da morte. Então, é o preço do resgate, como nós lemos aqui em Êxodo. Era vida por vida, ou seja, ele dava lá um dinheiro e com isso ele se livrava da morte por causa daquele boi. Também foi a segunda ocorrência lá no Velho Testamento sobre a palavra resgate. Então, primeiro, lembrando, quando usava-se o jumento para fazer serviço, ele poderia ser comprado, vamos dizer assim, para aquele trabalho. Era pago um preço para libertar aquele jumento, para que ele fosse usado para outros fins. E a segunda ocorrência, quando um boi feria mortalmente alguém, e aquela pessoa sabia que o boi era perigoso e não cuidou disso, ele poderia morrer também, a não ser que ele pagasse o preço também de um resgate. Então, meus amados irmãos, com o tempo, a palavra, tanto no grego como no latim, passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre, pagando-se um preço, ou seja, resgate pela redenção, a liberdade do cativo. Então o autor quis ensinar para nós aqui, meus irmãos, que o título, né, da lição nossa hoje aqui, que eu vou repetir para os irmãos, o preço do resgate, o autor estava ensinando para nós justamente isso, que para se resgatar alguma coisa, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, e quanto acontece hoje, era-se necessário pagar um preço. Por isso que Jesus veio a este mundo para pagar esse preço por nós, para pagar aquilo que nós deveríamos pagar. É como nós lemos ali na questão do boi, né? Não somente o boi pagou pelo seu erro. Se o dono soubesse, ele pagaria também com a vida. Então, meus amados irmãos, isso acontece conosco. Quem era para pagar pelos nossos pecados lá naquela cruz seríamos nós, porque nós é que somos pecadores. Jesus pecado nenhum teve. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então nós é que deveríamos pagar, mas ele, como dono lá do boi, pagava pelo boi, ele veio e pagou por nós também. Então o preço do resgate, meus irmãos, é para nos libertar. Hoje nós somos libertos da escravidão do pecado por causa do alto preço que Jesus pagou para nós lá naquela cruz do Calvário. E aí eu quero deixar uma reflexão para nós aqui, meus irmãos, para nós podermos
pensar um pouquinho como tem sido a nossa vida de agradecimento a Deus, a Jesus, por ter pago este alto preço para nós. Será que porque dignos nós não somos, nós não éramos e nós não somos, irmãos, porque somos falhos, somos pecadores, vivemos em uma iniquidade. A Bíblia mesmo fala que Ele pagou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, Ele não esperou nós nos livrarmos dos nossos pecados para vir pagar. Ele pagou pelo pecado de toda a humanidade. Aquele pecado mais bárbaro que a gente possa lembrar aqui, um assassinato, esquartejar alguém, a morte de uma criança, enfim, tantas coisas horríveis que nós temos observado no nosso mundo nos dias atuais. Jesus pagou o preço por aquela pessoa também que cometeu aquele crime. Então, precisamos lembrar disso sempre na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como igreja, que nós precisamos mostrar isso para as pessoas, divulgar essa verdade para as pessoas. E outra coisa importante também que devemos sempre lembrar, meus irmãos, é que muitas pessoas perguntam quando nós vamos evangelizá-las, por que Jesus é o único caminho? Há vários caminhos que levam a Deus, nós sabemos disso. Isso as pessoas falam, mas nós que cremos na palavra de Deus, nós que conhecemos naquilo que Jesus fez por nós, nós temos essa responsabilidade de orientar as pessoas. Jesus é o único caminho porque Ele pagou um alto preço. Foi Ele que sofreu lá naquela cruz. Foi Ele que derramou todo aquele sangue na cruz. Foi Ele que foi cuspido, chicoteado, maltratado, coroa de espinho, pregos nas suas mãos, nos seus pés e tantas outras coisas, meus irmãos. Nós precisamos divulgar isso como igreja do Senhor neste tempo, para que as pessoas possam entender e possam colocar suas vidas diante de Jesus. O segundo tópico que o autor coloca na revista, meus irmãos, o que diz a teologia? O que a teologia fala sobre a redenção, sobre o resgate? Só para lembrar os irmãos, teologia significa o estudo sobre Deus, né? É a união das palavras gregas theos, que significa Deus, mais logia, que significa ciência, estudo. Então, teologia é estudo sobre Deus. O autor fala assim, muita gente pensa que teologia é algo complicado, e não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, fiquemos com uma definição teológica de redenção. Redenção, na definição teológica, o autor coloca: inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Olha que interessante, meus irmãos. E é verdade, tudo isso que o autor falou é certo. Na teologia, a redenção, o preço pago pelo resgate, ele nos livra dos pecados e através dele nós temos o perdão dos nossos pecados por Jesus Cristo. Somos justificados, santificados e temos a nossa vida eterna. Tudo isso por causa do ato de Jesus naquela cruz. Olha que maravilha! Salvação, livramento, perdão, justificação, santificação e, por fim, a vida eterna. E outra coisa, a pessoa passa a ser de Deus. Meus irmãos, isso é de fundamental importância, porque nós ouvimos, muitas pessoas falam, não, todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nós só passamos a ser filhos de Deus quando nós estamos em Jesus. Quando nós entregamos os nossos pecados a Ele, quando pela fé cremos que Ele morreu naquela cruz do Calvário. Aí sim, somos livres do pecado, somos justificados, somos santificados, temos a vida eterna e passamos a ser de Deus. Passamos a pertencer à família de Deus, a ser chamados filho de Deus. Até então,
Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. E Deus, por ser um Deus santo, Ele não permite que pecadores cheguem até Ele. Então, enquanto nós vivemos com nossos pecados, gostamos de viver em pecado, não somos ainda libertos, ou seja, não somos ainda resgatados pelo sangue de Jesus, nós vivemos longe de Deus. Porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. É como se houvesse um muro. Nós estamos de um lado ao muro e Deus está do outro. O pecado está ali, separando nós de Deus. Para que esse muro seja eliminado, seja quebrado, nós precisamos desse resgate de Jesus. Nós precisamos ir a Jesus. Então, longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela é totalmente separada da graça de Deus. Eu vou ler para os irmãos, João capítulo 8, versículos 34 e 35, diz o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, fica para sempre. E o versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só seremos livres, só saímos da escravidão do pecado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que foi o nosso Redentor. É isso que o terceiro ponto fala para nós, irmãos. Cristo, o Redentor. O autor fala: dos muitos títulos de Cristo, este é sem dúvida os mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Vejamos o seu ensino. Então aqui o autor vai colocar alguns ensinos que nos mostram por que Cristo é o nosso Redentor. Letra A. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a sua vontade. Nós éramos servos do pecado. Agora, livre, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Então o autor está explicando para nós aqui, meus irmãos, que antes de sermos comprados por Cristo, antes de entregarmos os nossos pecados a Cristo e fazer a sua vontade, nós éramos servos do pecado. Nós lemos agora há pouco aqui em Romanos. Nós gostávamos de praticar o pecado, de viver em pecado. Aí depois não, a partir daquele momento que nós passamos a ser de Cristo, nós passamos a ser, saímos da escravidão do pecado para vivermos para Jesus. Mas tem uma fala bem interessante que o autor coloca para nós aqui, que diz o seguinte, mas, um momento, mudamos de servos para servos, ou seja, agora nós não somos mais servos do pecado, mas somos servos de Jesus? E aí, meus irmãos? É uma questão a nós pensarmos, né? Nós éramos servos do pecado e agora nós somos servos de Jesus. Nós passamos a pertencer a Jesus. Aí eu deixo uma pergunta para os irmãos e para mim também. Qual é melhor, meus irmãos? Continuarmos sendo servos do pecado ou sermos servos do Deus vivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Com certeza é muito melhor sermos servos do nosso Senhor, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre vai nos mandar fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto. Diferente do pecado, quando nós somos servos do pecado, somos levados a fazer coisas feias, coisas erradas, coisas que prejudicam a nós e também o nosso relacionamento com Deus. Eu quero ler para os irmãos Romanos capítulo 7, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: mas vejo nos meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Então aqui é o momento que Paulo fala, meus irmãos, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado. Então Paulo estava chorando aqui diante de Deus, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele sabia, meus irmãos, e nós sabemos que somos pecadores. Repito, vamos continuar vivendo em pecado enquanto nós estivermos neste mundo, e somente Jesus vai nos livrar deste pecado, vai nos livrar da maldição, da condenação eterna, melhor dizendo. Então nós precisamos, meus irmãos, lembrar disso. Nós vamos sair, se alguém perguntar para nós aí num momento da nossa família, ou um momento de evangelismo, mas você está falando que eu vou sair de uma servidão do pecado, mas vou continuar sendo servo do mesmo jeito? Como então você fala que eu vou ser livre? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele pode perguntar isso para nós. Mas nós iremos falar, meus irmãos, com toda alegria no coração, qual é melhor, servir ao pecado ou servir a Jesus? Com certeza, servir a Jesus será muito, mas muito melhor, meus irmãos. Sem dizer tudo aquilo que nós já falamos. Servindo a Jesus, nós temos livramento do pecado, somos salvos, temos perdão dos nossos pecados, somos justificados pelos nossos pecados, somos santificados, temos a redenção, a justificação, a vida eterna e passamos a ser filhos de Deus. Olha que servidão bendita é essa. Ser servo do Senhor, meus irmãos, é muito melhor, é muito mais gratificante e muito mais importante. O autor continua falando: agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Olha o que nós falamos: agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Então largamos aquela escravidão do pecado, aquelas coisas horríveis que nós fazíamos, que agrada a nossa carne, mas desagrada a Deus, e passamos sim a sermos livres, a obedecermos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo também falando aos romanos, meus irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não devemos nos conformar com este mundo. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós, Igreja de Jesus no tempo atual, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos, como diz Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que o mundo possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que maravilha! Então vale a pena, meus irmãos, sairmos da escravidão do pecado e irmos para sermos servos de Deus. Porque aí não é escravidão, meus irmãos, é servir a Deus, é dedicar a nossa vida a Ele, é fazer a obra dEle, é mostrar para as pessoas que somente Cristo é o Senhor. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. E isso é verdade, né, meus irmãos? O crente de conversão autêntica, nós crentes que temos conversão genuína, somos verdadeiramente de Jesus, nós temos a vontade de fazer temos a vontade de fazer o que o Senhor nos manda. Então não somos escravos, nós fazemos aquilo que Ele nos manda porque fazemos de bom grado, de coração, de alegria, porque nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, ao nosso Pai.
Diferente quando nós servimos o pecado, que de nada de bom trazia e nem traz para nós. A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Olha que interessante o autor falando, a submissão ao pecado era escravizante. E é verdade, né, meus irmãos? Quando nós estamos vivendo em pecado, ele nos escraviza. Ele nos leva cada vez mais para o fundo do poço. Já não, a submissão a Deus, ela é voluntária. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele nos orienta, ele nos dá os mandamentos, ele nos mostra o caminho certo. Mas ele não nos obriga. Nós não somos obrigados. Hoje, domingo, 7 de junho, uma manhã, aqui em Lima Duarte está chovendo. Agora até parou, mas estava chovendo um pouquinho. Poderíamos estar embaixo das cobertas, dormindo, sei lá, fazendo um monte de coisa. Mas estamos aqui, pela graça de Deus, servindo ao Senhor. Nós estamos prestando um culto a Deus aqui, de estudo da Tua Palavra, nessa EBD, mas estamos servindo ao Senhor, porque é agrado dele que nós venhamos a aprender da Tua Palavra. Porque Ele mesmo fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Palavra de Deus. Então, quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos, melhor dizendo, quando nós estamos aprendendo da Palavra dele, nós estamos servindo a Ele. Então, meus irmãos, a submissão ao pecado, repito, era escravizante, mas a submissão a Deus, ela é voluntária e tem um grande significado para nós. Uma outra coisa que o autor fala também sobre o Cristo, o Redentor, meus irmãos, é que Cristo, o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Em Romanos 3,25 fala, não foi o Pai, em Romanos 3,25 fala sobre isso. Não foi o Pai que obrigou o Filho, mas o Filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando nos libertou, nos deu de presente a Deus, ao seu Pai. Romanos 3,25 diz o seguinte: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus, meus irmãos, Ele propôs isso, como eu disse já no início da nossa lição, que nós viemos ao mundo com os nossos pecados, pecadores, herdamos a natureza pecaminosa, mas Cristo voluntariamente veio a este mundo para nos resgatar, para pagar, para derramar o seu sangue naquela cruz por causa de mim, por causa de vocês, por causa de toda a humanidade. Então foi um ato voluntário do Senhor Jesus. E aí Ele nos devolveu a Deus, aquilo que nós falamos agora há pouco. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós passamos a ser de Deus novamente. Nós passamos a ser filhos de Deus. Porque até então nós somos criatura de Deus, porque os pecados nos separam de Deus, mas quando vamos a Cristo, quebramos aquela barreira, passamos novamente a sermos filhos de Deus, para a glória do Senhor. E isso foi o sangue de Jesus naquela cruz, meus irmãos. Por isso, meus amados irmãos, eu quero fazer aqui também um lembrete para nós. Às vezes a gente ouve pessoas falar, mas quão mal foi as pessoas com Jesus naquela cruz. Eu nem consigo ver aquele filme que eu acho tanta maldade. Tudo aquilo que fizeram com Jesus, um inocente, pagando pelo pecado dos outros. Mas era necessário que fosse assim, meus irmãos. Era necessário que Ele pagasse esse preço por nós. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos a nossa salvação. Foi-se necessário. Então, em vez de nós, assim, às vezes, talvez lamentarmos o que Jesus passou, nós devemos agradecê-lo por ter cumprido na íntegra a sua missão aqui nesta terra, de nos resgatar dos nossos pecados. E ao nos comprar, Ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participante da sua natureza, a de filho. Olha que interessante, meus irmãos. Ele nos comprou com seu sangue, repito, um alto preço. Ele nos tirou da escravidão, da condição de escravos do pecado e nos tornou participante da sua natureza. Ele nos tornou seus irmãos. E, como disse,
passamos a ser filhos de Deus. Nós podemos falar, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Se você e eu já entregamos a nossa vida a Jesus, já entregamos os nossos pecados a Ele, nós podemos falar com toda a certeza do nosso coração, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, nós teremos a nossa vida, porque nós fomos justificados por Jesus. Isso é de fundamental. Então nós tínhamos, para resumir isso aqui, do sangue de Jesus, nós tínhamos a natureza de Adão, nascemos pecadores e passamos a ter a natureza de Cristo. Então, quando éramos servos do pecado, quando éramos escravos do pecado, nós tínhamos a natureza adâmica, porque só para lembrar, sabemos que herdamos o pecado lá de Adão, ainda no paraíso. Então saímos da natureza de Adão, da natureza adâmica, para a natureza de Cristo. Olha que maravilha. E o quarto, sobre ainda o Cristo, o Redentor, ele fala assim mesmo: a nossa redenção nos faz participante também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Então, por causa da redenção, do preço pago pelo resgate, pela nossa libertação do escravo, meus irmãos, nós passamos também a ser participante da ressurreição de Cristo, como Cristo foi as primícias, nós também o seremos, da ascensão e da glorificação em Cristo. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, estes serão salvos. Assim diz a palavra do Senhor. Aqueles que permanecerem até o fim. Então devemos, meus irmãos, continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus, firmados na nossa fé naquilo que Ele fez por nós, porque com Ele nós seremos glorificados. Nós também seremos juntamente com Cristo. Quero ler para os irmãos 1 João 3,2, diz assim: agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós seremos participantes da sua glória, nós veremos Jesus cara a cara, nós estaremos com Jesus por toda a eternidade, porque Ele nos deu essa condição. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós recebemos no tempo apropriado. Isso tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade de Deus. Então aqui em Jesus Ele nos deu a natureza vitoriosa, a sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. Como o autor disse aqui, essas duas últimas nós ainda receberemos no tempo apropriado. Quando Jesus voltar, quando nós partirmos deste mundo e partirmos com Jesus no coração, nós também receberemos essa natureza ressurreta, essa natureza glorificada e para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nós estamos quase finalizando o nosso estudo dessa manhã. Mas antes de entrar aqui na revista, sempre tem o Pensar e Agir na nossa revista, Os irmãos já devem estar acostumados. Mas antes de entrar no Pensar e Agir, eu quero fazer uma breve recapitulação para ficar bem fortalecido no nosso coração. O preço do resgate, o alto preço que Jesus pagou por nós. Ele, primeiro, nós vimos lá o uso desse termo redenção lá no Velho Testamento, quando ele ilustrou aqui a situação dos jumentos, que eram pagos para adquiri-los, e também a questão do boi, que as pessoas que sabiam que os bois iam fazer coisa errada, elas seriam culpadas e iriam até a morte, mas se elas pagassem um preço, elas seriam libertas daquilo. Isso foi lá no Velho Testamento, Aí nós vimos também aqui a importância do que diz a teologia, e é muito importante isso para nós ficarmos guardados, que a definição redenção
teologicamente falando, chamamos de salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação, vida eterna e passamos a ser filhos de Deus. Olha que maravilha, isso aí que nos diz a teologia, que nos diz teologicamente falando. E como Cristo, o Redentor, aquele que veio ao mundo para tirar o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vimos que nós temos a redenção dos nossos pecados. Nós fomos comprados. Antes nós éramos escravos do pecado. Hoje nós somos servos de Jesus. Então ele fez até aquela comparaçãozinha ali que é importante a gente guardar, né? Se alguém perguntar para nós, mas você fala que está livre, mas na realidade você não está livre, você é servo de Jesus. Aí nós vamos explicar, né, quão importante é. Antes eu era servo, eu era escravo do pecado. E ele me escravizava mesmo, ele fazia com que eu fizesse coisas erradas. Hoje eu sou servo do Senhor de voluntário, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho necessário. Estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então olha a diferença de você ser servo do pecado e ser servo de Jesus. Claro que ser servo de Jesus sempre será muito melhor. Nós vimos também, relembramos, que foi através do sangue de Jesus, derramado naquela cruz, que foi pago esse preço para nós. E ao nos comprar, ele nos deu a condição de tornarmos participantes da sua natureza. Nós o veremos como ele é. Então, meus amados irmãos, estudem, vamos estudar bastante sobre isso, entender bastante, porque assim como Cristo foi ressurreto, hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, assim seremos nós também, aqueles que permanecerem em Cristo Jesus, que entregarem verdadeiramente as suas vidas a Jesus Cristo. Como diz o autor aqui, nós seremos participantes da sua natureza. Nós saímos da natureza pecaminosa, da natureza adâmica para a natureza de Cristo. Então, temos a vida de Cristo, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso é uma verdade, meus irmãos. Quando alguém perguntar para você se você tem certeza da sua vida eterna, se você crê verdadeiramente na palavra do Senhor, se você crê verdadeiramente que Jesus morreu pelos seus pecados, você pode ter certeza absoluta e falar isso para as pessoas, que você tem a vida eterna. Isso não é arrogância, isso não é vaidade, não, é a Bíblia ensina isso para nós. Aquele que está em Cristo tem a vida eterna, assim diz a palavra do Senhor. Nós passamos a ter a natureza de Cristo. Então, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. E estaremos vendo como ele é. Que maravilha, né, meus irmãos? Isso tudo Jesus fez por todos nós. Que nós devemos continuar divulgando essa verdade para as pessoas. Por isso que é bom nós participarmos da escola bíblica, meus irmãos. Tudo isso que nós falamos aqui, que o autor colocou para nós já sabíamos. Mas como é bom a gente cada vez mais ouvir para fortalecer ainda mais a nossa fé e nos ajudar a evangelizar as pessoas, a falar que elas também podem ter a sua vida eterna, que elas podem sair da escravidão, do pecado, como nós saímos um dia. Podemos dar o nosso próprio exemplo para elas. Ora, antes eu fazia isso e mais aquilo. Hoje, pela graça de Deus, eu já não faço isso mais. Sou falho, sou pecador, ainda tenho muitas coisas a melhorar, mas já melhorei muito pela graça de Deus. E para finalizar, meus irmãos, para pensar e agir, o autor diz: primeiro, redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 já nos mostrou. Vou ler para os irmãos Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro de abrir-lhes os selos, porque foste mortos, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10.
Então ele fala, meus irmãos, porque foste mortos e com teu sangue comprastes para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui também o Apocalipse relembra para nós, meus irmãos, que todos podemos ser salvos. Não tem aquela questão, 144, somente esse, não. A Bíblia fala que é vontade do Senhor que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. O segundo pensar e agir que o autor coloca assim, como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravo de alguém, nem mesmo dono de nossa vida. Nesse texto, nós podemos ler isso lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, onde fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Neste texto, corpus, que é o grego soma, que designa mais que a estrutura física, é o âmago de ser da pessoa, seu centro volutivo e afetivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Então aqui o pensar e agir que o autor está falando, para traduzir e ficar bem mais claro, meus irmãos, que quando nós estamos em Cristo, nós deixamos de ser escravo, nós passamos a ser santuário de Cristo. Não é somente o nosso corpo, como ele diz aqui, é todo o nosso centro, todo o nosso ser deve ser para Cristo Jesus. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso praticar, tudo o que nós venhamos a fazer, como diz também a palavra do Senhor, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então todo o nosso ser deve ser para o Senhor Jesus. E finalmente o terceiro pensar e agir, ele fala, pensemos em 1 João 4,4 e 5,19, que eu leio para os irmãos. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós, remidos pelo sangue de Jesus, estamos em Deus, somos de Deus. E o mundo jaz no maligno, meus irmãos. E sabemos que acontece isso mesmo. Quantas coisas ruins acontecem hoje no nosso mundo, porque as pessoas ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Tem um hino que nós cantamos, se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. Não haveria guerras, brigas, mortes e tantas outras coisas ruins que nós observamos. Mas então ele continua falando, aquele que está em nós, o nosso dono atual, não é mais o pecado, e sim Deus, é maior do que o dono antigo. Sim, Deus é maior do que tudo, meus irmãos. Nada de transigir com o pecado, já que fomos libertados. Lembra-se de Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Assim termina a lição, meus irmãos, com esse texto maravilhoso de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Nós, meus irmãos, que já fomos remidos pelo sangue de Jesus, não devemos nos dobrar novamente ao jugo da escravidão. Aí eu repito, somos pecadores? Somos, mas hoje, pelo sangue de Jesus, por o que Ele pagou por nós não praticamos mais aqueles pecados que nós gostávamos de fazer. E hoje, quando nós erramos, nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção para que nós venhamos pedir perdão ao Senhor. E assim deve ser. É viver, como sempre falo, uma vida cada dia. Ontem eu fui de uma forma, hoje eu preciso ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje, e assim sucessivamente. É o que nós falamos, o processo de santificação, até nós chegarmos ao processo de redenção, ao processo de glorificação, que é estarmos com o nosso Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Nós, Igreja do Senhor, vamos continuar divulgando, meus irmãos, essas verdades, que Cristo pagou um alto preço, o preço do resgate foi o seu sangue, e por isso hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra,
Obrigado pelos teus ensinamentos, que nós possamos lembrar sempre em nossas vidas, Deus, este alto preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, e que nós possamos também, Pai, mostrar isso para as pessoas, cumprir o ide do Senhor, que é evangelizar, que é falar da cruz de Cristo. Hoje tem muitas pessoas, Pai, que necessitam ouvir da Tua verdade. E a cruz de Cristo, Deus, a mensagem da cruz, hoje ela está sendo pouco divulgada, Deus. Que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor, neste tempo atual, que nós possamos continuar firmados, Deus, falando da Tua cruz, falando do preço alto que Jesus pagou por nós, e que somente através de Jesus as pessoas podem ir ao Senhor novamente, Deus, se tornar filhos do Senhor novamente, Pai. Obrigado, Deus, por esta lição. Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui conosco, por aqueles que ainda estarão estudando essa lição, Pai. Nós damos graças ao Senhor, pois neste tempo o Senhor tem nos dado a permissão, tem nos dado o privilégio, Deus, de podermos compartilhar a palavra do Senhor através da internet. Os irmãos têm participado, têm contribuído com esta obra, Deus, e nós só temos que lhe dar honras, graças e louvores. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos deu um dia de paz, um dia abençoado pelo Senhor, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, fiquem em paz, que Deus dê um domingo abençoado para todos vocês. Lembrando só a nossa agenda da nossa igreja, Batista Monte Moriá, Volta Redonda e Lima Duarte. Ainda às 14 horas, meus irmãos, lá na página da igreja de Volta Redonda, nós teremos ainda uma palavra do Senhor, vinda lá dos nossos jovens. Às 17 horas teremos o culto da igreja lá de Volta Redonda com o pastor Celso. E às 19 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui proclamando a palavra do Senhor, mostrando, divulgando, falando que somente Jesus é o Senhor e que Ele nos ajuda a passar por todas as dificuldades que o mundo tem nos oferecido. Então, que Deus abençoe, divulgue isso aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que nós possamos, neste dia do Senhor, continuar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Fique em paz, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.